suicídio é um tema delicado que afeta muitas pessoas em todo o mundo. É importante abordá-lo com responsabilidade e conscientização e apoio. Vamos a seguir ficar com a entrevista da doutora Bernardina Calulembe. Bernardina Calulembe, subinspetor bombeiro, formada em Psicologia Clínica e Aconselhamento pela Universidade Jean Piaget de Angola. Queremos de alguma forma hoje apresentar aos nossos seguidores, aos nossos utentes, a todos que de alguma maneira estarão a receber alguma informação sobre uma problemática que vivenciamos, que é relacionada ao suicídio. Nós estamos no mês do Setembro Amarelo, não vamos simplesmente só exibir os nossos laços ou simplesmente falar sobre o que é o suicídio, então estaremos de alguma forma dar informações necessárias e precisas para que o nosso utente, alguma pessoa, algum indivíduo que não tem alguma informação sobre o suicídio, o que é, como ele ocorre, onde ocorre, quais são os fatores que estão na implicância do suicídio. Então estaremos de alguma maneira a abordar sobre este assunto. O suicídio em Angola, de modo geral, sempre apoiamos-nos naquilo que a OMS declara como saúde, né? De que a saúde é o bem-estar físico, psicológico e social. Essas três vertentes, de alguma maneira, abordam aquilo que é a saúde. Então, partindo nesse pressuposto daquilo que é o conceito sobre a saúde em relação à Organização Mundial da Saúde, nós lembramos-nos que está intrinsecamente ligado ao suicídio. A ausência da saúde, a ausência do bem-estar psicológico afeta, de certa maneira, e que isso pode despoletar algum mal-estar, algum transtorno, uma perda de vidas humanas, ou perda de algum familiar, de um amigo, de alguém próximo a nós. Em função à questão sobre o estado do suicídio, ou aquilo que é a problemática em análise do suicídio em Angola, é uma questão muito preocupante. Aí nós recorremos à informação ou ao conceito sobre saúde, né? A OMS vem conceituar que a saúde é o bem-estar físico, psicológico e social. São três vertentes que vão complementar aquilo que é o estado de saúde de um indivíduo. Então nós estaremos a abordar exatamente aquilo que é a saúde mental, que está intrinsecamente ligada ao suicídio. Se acontece algum suicídio é porque há ausência de saúde, há necessidade da saúde mental a determinado indivíduo que de alguma maneira chegará ao cometimento do suicídio. Em relação àquilo que são os estudos em Angola, ou pelas organizações, Angola encontra-se no 4º lugar do ranking de suicídios. Então é uma abordagem, uma questão de maior preocupação que as entidades, os profissionais de saúde, as autoridades, aqueles que têm poder decisivo, prestar a máxima atenção naquilo que é a saúde mental a nível do nosso país. É realmente uma situação que requer muita preocupação e olharmos com o olhar humano. Os grupos mais vulneráveis ao suicídio, podemos dizer que todo o indivíduo é vulnerável. Enquanto ser humano, homens, mulheres, raça, tribo, línguas, todos nós podemos estar vulneráveis ao suicídio em relação ao nosso estado de saúde, porque se de determinada forma nos faltar a saúde mental, nos faltar a sanidade mental, tivermos a enfrentar alguma situação de forma individual, isso não vai definir de que ou mais vulnerável, ou mais pobre, ou mais carenciado seja unicamente a única franja vulnerável. Mas literaturas ou experiência mostram que tanto aqueles que estejam bem economicamente ou socialmente podem estar acometidos ao suicídio, ou também aqueles que estejam com alguma vulnerabilidade social, algum nível de vida mais carenciado, podem sim estar vulneráveis ao suicídio. Os fatores de risco que tornam os bombeiros mais vulneráveis, nesse caso estamos a falar especificamente dos serviços de proteção civil e bombeiro, são vários os riscos. Não que estejam fora de outras franjas, mas o facto de estar em constante atividades, em constante enfrentamento de eventos que de alguma forma possam desenvolver um estado traumático, a que nós chamaríamos sobre o afeto que o profissional estará tendo com a vítima, isso fará com que de alguma forma desenvolva alguma fadiga emocional, né, desenvolva algum estresse pós-traumático, mas existem alguns fatores principais que precisamos ter em conta.
o consumo das bebidas alcoólicas de alguma forma mudam e tem estado na base de alguns fatores que influenciam o estado. Isso não é simplesmente só nos bombeiros. O consumo de bebidas alcoólicas em geral, o consumo das substâncias psicoativas, né, as drogas, são um dos fatores principais que estão na causa então do acometimento do suicídio, né? Porque de alguma maneira isso vai mudar o estado psicoemocional e afetivo de quem faz o consumo. O consumo de bebidas alcoólicas, o consumo das drogas, são um dos fatores. O excesso, o nível de exaustão, o excesso de expectativas a determinada situação, a determinado cargo, a ascender, alguma situação econômica, de alguma forma isso sim acaba influenciando, sim. São alguns dos fatores, né, enumerando alguns que são variadíssimos. A exposição a eventos, a atividades, podemos aqui especificar a incêndios, a resgates e salvamentos, vão se desenvolver o estado de saúde mental ao bombeiro. Por quê? A atividade em si pode causar algum nível de exaustão. A exaustão fará com que mude algum estar emocional do indivíduo. Ou seja, à medida que à medida que o profissional for diante de alguma ocorrência, ele vai ter que ter empatia. E a empatia é realmente se colocar no lugar de outrem, vivenciar, para que se tenha êxito então naquilo que é a atividade que levou o bombeiro, né, à ocorrência. E este ato fará com que emocionalmente ele seja afetado. Ele possa viver o estresse pós-traumático, aqui nós chamamos o estresse pós-traumático, ele vai vivenciar alguma fadiga emocional, ele vai viver alguns fatores pode vivenciar alucinações, não é? Até as informações que são disseminadas numa cadeia televisiva, nas redes sociais, de alguma forma isso pode mudar o nosso estado psicoemocional, de ver as coisas, de lidar. Existe quem não suporta, quem o estado dele emocional não suporta ver informações violentas, né? Vamos supor que você foi para um incêndio e a ocorrência não se efetivou ou o resgate não ocorreu da maneira como eu programei, né? Nós programamos que vamos fazer o resgate, mas ali nós encontramos vítimas mortais, encontramos crianças, encontramos idosos. Isso de alguma forma pode afetar o profissional ou ao agente que vai fazer a ocorrência e dar o suporte, dar ajuda no trabalho que fez com que ele fosse parar ali. Esta é uma das medidas, né, levarmos a conhecer, levarmos ao entendimento, né, do público que é real o suicídio, é um mal que afeta a sociedade e é um mal de saúde pública que de alguma forma precisamos ter em atenção e ter o cuidado, não é? Para que reduzam-se os níveis e que sairmos então desse ranking do 4º lugar de suicídios em Angola. As medidas que os bombeiros têm tomado são essas: levar as informações, dar a conhecer que existem trabalhos, existem área de saúde mental a nível do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros. Nós temos consultórios, temos profissionais que estão preparados e prontos para prestar todo o aconselhamento, de prestar consulta, de prestar ajuda psicológica, de diagnóstico. Aquelas questões em que já ultrapassam algum psicólogo, nós temos o convênio com os hospitais públicos, principalmente o Hospital Psiquiátrico de Luanda, porque se dissermos que nunca tivemos alguma experiência de transferência, estaríamos a mentir, mas já tivemos profissionais que tinham que ser encaminhados da nossa instituição, dos nossos consultórios e diretamente para o Hospital Psiquiátrico, onde tem excelentes profissionais que são específicos para a medicação, porque o psicólogo não vai fazer medicação, não é? O papel da liderança é fundamental, no sentido de que precisamos olhar o bombeiro primeiro como humano. Fora das fardas nós temos as mesmas emoções, temos sentimentos e que de alguma forma essas emoções e esses sentimentos podem estar fragilizados, que vão precisar de algum suporte, né? Então, a forma como eu vou lidar, vou me posicionar, até a maneira de brincar, existem palavras que ferem e podem matar e nós achamos que é simplesmente uma brincadeira, que o militar não chora, que o militar é forte, que suporta tudo, que aguenta os embates, mas precisamos ter cuidado naquilo que é o nosso posicionamento, o que nós vamos falar, como nos dirigir, tanto a um superior quanto a um inferior, porque ninguém está imune de passar por alguma situação de vulnerabilidade relacionada à saúde mental e posteriormente, então isso levar a suicídio. Então precisamos ter cuidado, a nossa abordagem, a forma como nós vamos nos comportar com o nosso companheiro,
o nosso posicionamento em relação ao colega, né? Existem muitos sinais, por exemplo, o colega pode estar em um isolamento. Por exemplo, um colega que era extrovertido, falava muito, interagia com frequência, mas de um tempo você consegue notar que o colega já não quer falar, ele se isola, a maneira como ele vem apresentado já não é das melhores, o atavio do colega não é dos melhores. Todos nós, como operativos, como especialistas, como superiores, precisamos ter atenção a este colega, possivelmente poder chamar, ainda que não se seja um profissional na área de saúde mental, mas todos nós somos chamados a ver sinais. Esse colega está muito isolado, então nós precisamos, colega, o que se passa, abordar, conversar, e isso pode salvar a vida do nosso companheiro, né? Porque aquilo que é em consultório, nós já temos recebido muitos casos de tentativa de suicídio a nível do serviço de proteção civil e bombeiro, né? A depressão faz com que o indivíduo se isole, não tenha a mesma produtividade, e se tiver que ir para o trabalho, ele simplesmente vai para não levar uma punição, para não levar alguma falta, mas emocionalmente ele não está em condições de prestar um trabalho como devia prestar. A família, sabemos que é o núcleo fundamental, né? A família, a sociedade. Sabemos que quando nós saímos de casa, deixamos a nossa família, temos alguém na retaguarda para nos dar o suporte, para nos dar aquela força e que de alguma forma nos dá o impulso para poder trabalhar, nos dão força, né? Para enfrentar as situações anômalas da vida. Então, a família tem um papel fundamental de prestar atenção, de dar apoio emocional e que muitas vezes as famílias estão vulneráveis. Olhamos que, por exemplo, não, ele é o bravo bombeiro, é que salva a vida, é que vai à luta, mas ele precisa de algum apoio, precisa de alguma palavra de afeto, precisa de uma atenção específica, nós precisamos prestar atenção. Como é que foi o trabalho, de como é que correu o trabalho? As tuas expectativas em relação a alguma determinada ocorrência foram satisfeitas? E se não, por quê? A família tem esse papel fundamental de estar ali, de dar algum suporte. E se ele dizer não, não foi algo muito bom, existem sinais que são de alertas, que precisam se ter em conta para então evitarmos os suicídios, porque o suicídio não afeta só a família, afeta a sociedade em si. Existe uma questão fundamental, né? Existem parâmetros para que então possamos reduzir, né, este mal que afeta a nossa sociedade e em particular aos bombeiros. Nós não estamos isentos de passar por alguma situação, por alguma tragédia, mas há necessidade de termos medidas específicas, né? Termos profissionais qualificados, de termos espaços, né, os serviços serem, podemos dizer, amplificados em todos os quartéis, podemos dizer, ter um consultório, ter ali um profissional preparado e treinado para dar resposta, para que de alguma forma haja redução. Levarmos a informação aos efetivos de que é importante a saúde mental. A saúde mental é tão importante quanto a saúde física, né? Porque se voltarmos naquilo que é o conceito da OMS sobre a saúde, há quem se preocupa simplesmente com a dor de cabeça. E pode ser o caso que a dor de cabeça é resultante de um nível de exaustão emocional. Eu estou cheia emocionalmente de algum problema que eu não consigo conversar com alguém, porque se eu conversar com alguém, essa conversa depois para nos bastidores, os colegas olham para nós com discriminação, com estigma, ou então a forma como nós olhamos que quem vai à consulta com um psicólogo é maluco. Precisamos então descongestionar e tirar da nossa mente de que o profissional de saúde mental, o psicólogo, ele existe para dar suporte, até para níveis de estresse, tanto eles moderados ou grave. O profissional tem que estar ali para dar algum suporte. Ali voltamos, a mensagem que devemos deixar é exatamente de que todos nós somos atores de promover a saúde mental ao nosso próximo. A forma como nós lidamos com os problemas, a forma como nós olhamos, a forma como nós falamos, isso vai ser fundamental na promoção da saúde mental ou então para promover a doença, né? Neste caso, a forma como nós vamos olhar, como nós lidamos. Existem palavras que nós vamos dizer, oh, assim só porque você perdeste, por exemplo, um parceiro, isso é para chorar. Passamos em situações piores. Há quem pode dizer em forma de brincadeira, esse 75 foi pior. Então existem palavras que nós precisamos cortar do nosso dicionário, de que isso eu ultrapassei isso, ok. A forma como você ultrapassou, como você lidou com aquela situação, é diferente com o cicrânio,
é diferente com a outra pessoa, porque nós somos seres diferentes, com emoções e sentimentos. Não existem duas pessoas iguais, nós somos diferentes, ainda que sejamos gêmeos do univitelino que nascemos no mesmo dia, somos completamente diferentes, tanto em emoções, sentimentos e pensamentos. Então, há um papel fundamental naquilo que é o posicionamento, a nossa fala, o que nós vamos transmitir. Precisamos transmitir paz, realmente. Precisamos ser uma fonte de alegria para outra pessoa e não de tristeza. Alguma palavra de aconselhamento, alguma palavra para passarmos aos nossos queridos que poderão estar a nos acompanhar, a necessidade em prestarmos bastante atenção na mudança do comportamento, na alteração de humor. Alguém que era extremamente alegre e de forma drástica muda o seu humor, a alteração de humor, é uma das causas que também pode levar ao suicídio, porque a pessoa vai se isolar, vai pensar constantemente. Então precisamos ser atores no sentido de que precisamos prestar atenção nesses detalhes. A depressão mata, a depressão não faz bem a ninguém, que é uma das piores doenças que levam ao suicídio, a esquizofrenia. Então, o estresse, a depressão maior, o estresse pós-traumático, né? Perder alguém não é um desejo que as pessoas gostariam, mas nós perdemos todos os dias um familiar, um ente querido. Então precisamos ser o suporte deste colega, deste companheiro, deste irmão, deste vizinho que perdeu um ente querido que ele amava muito. Tem pessoas que caíram na depressão porque tiveram um histórico de que há um familiar que suicidou-se ou tentou a suicídio, automaticamente isso passa para outras gerações. Essa é a maior possibilidade de que alguém pode vir a se suicidar. Então, se no seio da família alguém vivenciou isso, há necessidade de procurar profissionais na área para receberem ajuda. A ajuda de quem perdeu um ente querido é conjunta, vão precisar de terapias familiares e juntos estaremos então a promover aquilo que é a saúde mental, tanto na nossa sociedade e quanto nos serviços de proteção civil e bombeiro. Queremos agradecer, né, pela atenção dispensada e esperamos que de alguma maneira esta informação chegue a quem necessita. O quartel principal dispõe de profissionais da área de saúde mental, temos psicólogos, temos consultório, então precisamos que os pacientes venham, não se isole, não fique sozinho, você precisa de uma ajuda. Junto então naquilo que é o nosso lema, dar vida para salvar vida. A vida importa, pedir ajuda é um ato de coragem. Estamos juntos.